Já é a segunda vez que ele faz isso. No mínimo, né? Já é a segunda vez que ele faz isso. Na outra, ele falou que o Brasil tinha esquema para o Flamengo. Lembra, não? Ah, tem esquema, ideia, faz parte do sistema. Sistema. E ele não provou. E ele não provou o jeitinho brasileiro que ele falou, é o lado pejorativo. Agora, eu estou esperando a mesma coragem que teve para reclamar, não, porque é o jeitinho brasileiro, é a lei da compensação. Por que você não veio a público e falou que o pênalti contra o São Paulo não foi, que o Palmeiras foi beneficiado? Por que não veio a público e falou, olha, o pênalti contra o Sport foi beneficiado? Fala, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui o pessoal da ESPN Brasil, do programa Equipe F, falando sobre a vitória do Mengão ontem. Uma grande vitória, 3 pontos muito importantes do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o pessoal falou desse jogo e dessa vitória importante do Flamengo. Já deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Dados e que tais, pode falar para o nosso Fora Esporte qual é o sentido verdadeiro de jeitinho brasileiro? Ah, o jeitinho brasileiro. Tem sempre um jeito nosso, né? O brasileiro é diferente, né, gente? O brasileiro tem sempre uma manha, tem sempre um artifício, tem sempre um argumento diferente, tem explicações que são diferentes. É o jeito do brasileiro. Sim. Tem o jeito X, o jeito Y, mas o jeito não brasileiro... é maracutaia, não é nada ilícito, né? Porque o auxiliar do Abel, também temperamental, pavio curto, João Martins, ao reclamar da arbitragem do jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo, citou o jeitinho brasileiro para explicar um possível favorecimento ao Flamengo. Eu vou explicar para você. Precisa explicar para o João Martins que jeitinho brasileiro não é isso. Não, o jeitinho brasileiro o que ele quis, você tem que pegar, se você pegar só o jeitinho brasileiro, você vai ficar irritado com o jeitinho brasileiro. Se você pegar o Boto dizendo que é coisa de terceiro mundo, você vai ficar irritado com o Boto, que falou que é coisa de terceiro mundo. Os dois. Certo? Agora, se você pegar o contexto da frase... Os dois pisaram na bola. Se você pegar o contexto da frase, ele só exemplificou os acontecimentos. Porque nós todos os dias dizemos aqui que o VAR no Brasil é uma vergonha. Que o VAR no Brasil apita do jeito que quer. O VAR apita o jogo do jeito que quer, não é o árbitro quem apita o jogo. Vou dizer logo para você, dos 3 pênaltis, nenhum foi. Os 2 marcados e o pedido pelo Palmeiras, nenhum foi. Ponto. Esclarecido, da minha parte, está esclarecido ou não? Nenhum foi. Ele deu o primeiro pênalti, não foi chamado para o segundo. O primeiro pênalti é assim, se você não tem imagem conclusiva, então não chama. Né? Eu vou repetir aqui, o VAR do Brasil é um Atari. Você não tem um jogo de terceira dimensão. Se não chamasse, era cal igual, porque daí prevaleceria a marcação. Não tem imagem conclusiva, adota-se a postura do árbitro em campo. Então, e foi pênalti. Ele deu pênalti. É o que manda a regra. Ele deu pênalti. É o que manda a regra. Não tem imagem conclusiva. Ramon Abate Abel, esse gosta de uma confusão, ele deu pênalti. Todo jogo do Ramon Abate Abel tem BO. E ele só apita jogo grande, vocês já repararam? Só. Ele não apita jogo, é só jogo grande. A maioria dos árbitros FIFA esse ano aqui estão... Mas o Ramon Abate Abel é caprichado, Ramon Abate, Zanovelli, o Klein. Pode colocar aí. O Klaus apitou o clássico muito mal, Santos e Corinthians. O Klaus está na fase da experiência, né? Experiente, não precisa correr. O Klaus não quer confusão. Então, quer se incomodar. Não quer se incomodar. O Klaus não foi bem no Corinthians e Santos, mas no geral, na média, ele está muito acima. Para mim, o Klaus é o melhor árbitro. Na minha opinião, ele é o melhor de todos. Sim. Mas quando ele se incomoda para apitar, quando ele quer apitar. Porque tem dia que ele não quer. Tem dia que ele não está afim, não está querendo. Aí atrapalha o jogo. Ele foi salvo no jogo do Corinthians e Santos, ele foi salvo pelo VAR. Ele foi salvo pelo VAR. E ainda prejudicou o Santos quando deu cartão vermelho para o lateral esquerdo do Santos. Oba. Perfeito? Bom, já esclareci. Agora, quanto a você quer falar Vamos ouvir o Boto? Da declaração? E depois eu posso falar o que eu sei a respeito disso aí que eu conversei com a rapaziada lá do Palmeiras, eu posso falar para você. O Boto reclamou que... Bom, vamos ouvir o Boto falar, não vou dizer aqui para depois o Boto falar tudo de novo. Fala, Boto! Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa
muito boa, como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Obrigado, pessoal. Mas você viu essa invasão? Como que foi? Vimos. Vamos ser sinceros, 2 penaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um penalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Não pode falar. Zinho, um fala em terceiro mundo, o outro em jeitinho brasileiro relacionado a algo negativo. Escolhe um dos dois para falar ou fala dos dois? E nós somos os culpados, porque trazemos eles elogiando como são os melhores profissionais do mundo. Né? Agora nós temos que escutar, ouvir isso daí. Discordo das colocações de ambos. Boto num pacote só e digo que eles, para mim, exageraram. Né? Assim, e eu tô com o Pascoal. Nenhum pênalti para mim eu marcaria. Eu estava lá em loco. E o lance do pênalti para o Palmeiras, no cruzamento, eu estava literalmente atrás do gol ali, do lance. E olha que eu estava no camarote só com os palmeirenses. E todos eles que estavam no meu lado assim, foi fora da área. E eu estava mais preocupado de saber se pegou no braço ou não pegou, se o braço estava aberto ou não. E a maioria ele já falava isso. Assim, o do Arrascaeta da mesma forma, há ali um contato, mas não é suficiente para derrubar o Arrascaeta. Quando ele percebe o contato, vê que não vai chegar na bola, se joga. Eu não marcaria nenhum pênalti. E as declarações vai muito em cima dos erros da arbitragem e do VAR misturado. Proporciona para a gente ouvir, né, terceiro mundo, jeitinho brasileiro, dos caras que vieram de fora e parece que inventaram o futebol. Que aonde eles vivem, nunca houve erro, não tem problema, não acontece nada. Desculpem, mas eu sou um dos caras que falo aqui no programa. Não sou contra a vir profissionais de fora, que venham para agregar e para fazerem colocações que nos ajudem, que melhorem o futebol. Agora, para vir falar de terceiro mundo e de jeitinho brasileiro, me desculpe. Nenhum dos dois estão num patamar para mim para vir querer ditar regra aqui. Bom, é por aí. José Boto, você ouviu, Oswaldo Pascoal, falou que gente do Palmeiras entrou no vestiário dos árbitros para pressionar, para reclamar, pressionar. Anderson Barros negou e chamou o dirigente rubro-negro de mentiroso. O que mais que você sabe? Bom, não tem absolutamente nada na súmula, né? Nada a relatar depois do final da partida. Está escrito na súmula do árbitro. Perfeito? Não fui eu que escrevi, foi o árbitro. Conversando, eu tenho a felicidade de ainda ter muitos amigos lá no Palmeiras, né? Eu trabalhei muito tempo como repórter, cobrindo o Palmeiras como repórter de rádio, e tenho alguns amigos lá ainda. O Zinho conhece muitos deles, o Zé, vocês conhecem muitos dos amigos que eu tenho lá. O que me foi retratado é que ninguém invadiu o vestiário do árbitro. A informação que eu tenho de pessoas que eu tenho a maior confiança no Palmeiras é que ninguém invadiu o vestiário de árbitro. Ninguém deu soco na porta do árbitro. Ninguém chutou a porta do árbitro, do vestiário do árbitro.
Essa é a informação que eu recebi de pessoas do Palmeiras. Se as pessoas do Flamengo viram isso, por favor, né, abram um processo no tribunal da CBF, né, no STJD, e digam o acontecimento. Vocês têm o direito de pedir a abertura desse processo. Se vocês têm testemunhas, têm imagens a respeito disso, abram esse processo. Porque falar... O árbitro falou isso, Pascoal? O árbitro não relatou nada. Depois do jogo não houve qualquer problema. Está escrito na súmula. E nem no intervalo, nada? Nada, não teve. O Zinho sabe com quem eu conversei com 3 pessoas diferentes do Palmeiras. E as 3 pessoas me relataram as mesmas coisas. Não foi ninguém reclamou, ninguém discutiu, ninguém bateu boca, ninguém bateu na porta, ninguém chutou a porta. As pessoas me disseram isso. E são pessoas que eu tenho confiança. Acho que o Zinho também tem. O Zé também confia nessas pessoas, que ele sabe quem é, você também sabe quem é. Então, para mim, não tem nenhum problema falar isso aqui. Nenhum problema. Para mim, o Flamengo jogou melhor, ganhou o jogo, é o incomparável. Não tem comparação o Flamengo com os outros. Só para a gente matar a arbitragem, Zé Elias verificou outros 2 lances tão decisivos quanto os 2 penais, que não foram pênaltis, eu concordo com vocês. Os 3 não foi nem o pedido pelo Palmeiras. O do Vitor Roque é brincadeira, né? O outro também. O marcado pro Flamengo. O cara para apitar um pênalti desse, para chamar o apitador, nunca deu um chute na bola. Faz o seguinte, junta os caras num dia, num momento, e bate uma bolinha com os caras, para ver se os caras não vão ter tranco, não vai passar a mão aqui, não segurar, não vai abrir o braço aqui. Eles têm que jogar futebol. Eles não sabem jogar. Nem isso eles conseguem. Eu quero agradecer o Neto, que usa essa minha frase, e pode usar, Neto, para você é de graça. Um dos lances, olha, mais uma vez o Varela colocando, isso tá evidente, o braço na bola, mas ao que tudo indica, acabaram de me mandar um outro ângulo do lance feito gravado na arquibancada. Mas pelo que a gente viu nos ângulos disponíveis fora da área. No Atari não tem pênalti, porque se tivesse o VAR tem 4 câmeras laterais para cada metade de campo. Perfeito? O VAR que funciona na Europa. São 4 câmeras laterais para cada lado do campo. Sim. São 8 câmeras do VAR. Mais as câmeras que são usadas nas transmissões. Perfeito? Aqui no Brasil só usa as câmeras... Tem linha também para você traçar. As câmeras ali. São divididas assim. É a linha da pequena área, a linha da grande área, a linha da intermediária, é a linha do grande círculo. Do outro lado, a linha da pequena área, entendeu? São 8 câmeras. O Gustavo Gomes tinha que ter sido expulso no jogo? Tem 2 lances que deveriam ter sido olhados aí, né? Primeiro foi o pisão do Gomes em cima do Luiz Araújo, né? E o Gomes já tinha amarelo e ele não deu. Tinha que ser o segundo. Mas foi acidental, mas acertou. Tinha que ser o segundo amarelo, porque normalmente esses lances estão sendo punidos assim, né? E o segundo foi o carrinho do Murilo. O carrinho do Murilo em cima do lateral esquerdo, que entrou e fez o gol, né? Do Ayrton Lucas. É o carrinho para ser expulso. O que é um grande erro da arbitragem, né? Eu vejo muitos comentaristas dizendo e falando, não teve intensidade. A intensidade é o seguinte, você pode entrar do jeito que entrou o Murilo, só que não quebrou a perna, entendeu? Não quebrou a perna, não aconteceu, não quebrou a perna, não fez nada, então beleza. Agora, o jeito que o Murilo entrou era para ter sido expulso. Porque se pega realmente em cheio o jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo Murilo tomou amarelo, provavelmente estaria fora. Os 2 estão fora, o Murilo e o Gomes. Mas tinha que ter sido expulso, Pascoal. Vai por mim, carrinho eu entendo. Tinha que ter sido expulso. Tô falando sério. Deixa esse negócio com ele. Tinha que ter sido expulso, porque a forma como ele entrou, uma coisa é você entrar com o carrinho por baixo e tentar pegar a bola. Outra coisa é quando o Murilo entra por cima e vai para acertar o jogador, porque já tinha tirado a bola. Então, assim, os árbitros FIFA estão... O do Gustavo é mais grave porque o jogo ainda estava empatado. Amarelo. Agora tem ele tinha acabado de tomar cartão amarelo. Só uma coisa assim, Pascoal, só uma coisa que eu gostaria de falar sobre o João, né? É João, né? João Martins. Já é a segunda vez que ele faz isso. No mínimo, né? Já é a segunda vez que ele faz isso. Na outra, ele falou que o Brasil tinha esquema pro Flamengo. Lembra, não? Tem esquema, faz parte do sistema. Sistema. E ele não provou. O jeitinho brasileiro que ele falou é o lado pejorativo, não é o lado... Porque ele poderia falar, olha, nós já sabemos como funciona o futebol brasileiro, a compensação. Né? Foi um lado pejorativo. Mas esse jeitinho brasileiro foi que tirou lá do PAOK, da Grécia,
que abriu as portas para você trabalhar num dos maiores clubes do mundo e um dos maiores clubes do Brasil, que é o Palmeiras, que te deu a possibilidade de viver numa cidade sensacional, fantástica, do qual as pessoas te tratam bem, te recebem bem. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria falar. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria valorizar. Não menosprezar as pessoas que te pagam, as pessoas que te tratam bem. Porque quando você fala jeitinho brasileiro no tom que você falou, né, você está ofendendo o brasileiro. Você está ofendendo o brasileiro. E o Boto, não vou nem falar do Boto, porque o Boto é pior ainda. Né? Terceiro mundo, jeitinho brasileiro. Mas vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui. É tão ruim que vocês estão aqui. Por que vocês não estão lá na Europa? Em clube de ponta? Por que vocês não estão lá? Agora, eu estou esperando a mesma coragem que teve para reclamar. Não, porque é o jeitinho brasileiro, é a lei da compensação. Por que você não veio a público e falou que o pênalti contra o São Paulo não foi, que o Palmeiras foi beneficiado? Por que não veio a público e falou, olha, o pênalti contra o Sport foi beneficiado, Palmeiras foi beneficiado? Por que você não veio a público, João? Tinha que ter vindo a público, sabe por quê? Porque você tinha que ter sido honesto. Isso chama-se honestidade, que muitos brasileiros têm. Muitos brasileiros têm, do qual você ofendeu quando você falou isso. Então você deveria ter vindo a público. Olha, o Palmeiras foi beneficiado contra o Sport. O Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo e tantos outros. Tantos outros. Mas sabe o que é? Você é o jeitinho brasileiro, né? Que você aprendeu tão bem, né? Tão bem. Só chora quando é contra você. Agora, Pascoal. Ninguém reclama do jogo que acabou. Mas eu queria ver, Pascoal, se um brasileiro fosse em Portugal e falasse isso. Não uma, mas várias vezes, como eles falaram. Queria ver se um brasileiro fosse em Portugal. O que eles iriam falar? Como eles iriam tratar o brasileiro? Porque se nós falarmos alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos acusados de xenófobo, né? É preconceito, é isso e aquilo e tal. Mas eles podem falar o que eles quiserem. Com todo respeito. Sim. Não pode. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Uma coisa é o que acontece no campo e a gente tem que respeitar as pessoas dentro do futebol. Agora, a partir do momento que isso extrapola o futebol, que ele não entende que ele está vivendo no Brasil, que a forma do brasileiro ser, ele precisa respeitar isso. Precisa respeitar, as pessoas precisam respeitar isso, porque nós os acolhemos muito bem. Muito bem, apesar de ter alguns probleminhas no começo, né, alguns treinadores, algumas pessoas não gostarem e tal, mas nós os acolhemos muito bem e continuamos acolhendo tanto o Abel, todos que estão ali, porque eles são elogiados em quase todos os programas. Em quase todas as transmissões, eles são elogiados pelo trabalho que eles fazem. Agora, eu estou com o Zinho. Vem querer ditar regra aqui? Vem aqui querer ensinar o futebol brasileiro? Antes de eles chegarem no futebol brasileiro, já era pentacampeão brasileiro. Ou não? Pentacampeão mundial. Antes de eles chegarem no futebol brasileiro, era campeão sul-americano. Quantas vezes nós somos campeão da Copa América? Da Copa América não, da Libertadores. Da América e da Libertadores. Sabe? Parece que o Palmeiras nasceu com eles. Parece que o Palmeiras não. Olha, o Palmeiras... Peraí. Eles conseguiram fazer resultados fantásticos, são bons treinadores. Eu gosto demais do Abel. Agora, tinha uma coisa que o Palmeiras tinha uma coisa que o Palmeiras fazia melhor antes da era Abel. Uma coisa, pelo menos. Bater pênalti. Oswaldo Pascoal. A torcida nem... É pênalti pro Palmeiras no estádio, a torcida nem comemora mais. É o quarto pênalti. Acho que são 4 nos últimos 9. É o quarto pênalti perdido nesses últimos marcados. É muito pênalti perdido, né? Pascoal. Inclusive o Estevão bateu um, perdeu, e bateu um, perdeu e depois bateu. E acabou fazendo gol contra o Ceará. O goleiro. Né, ali, o Estevão tem 2 perdidos. Entra como 2 perdidos, mas ele faz o gol depois. Deu sorte, né? Que o rebotinho veio no pé dele. Agora, quem bate é o Flaco Lopes, hein? Não tem mistério com ele. Bateu, guardou. Mas também só um, né? Bateu, guardou. E o Piquerez, eu vou fazer aqui... Para mim, o Piquerez é um grande lateral esquerdo. É um grande jogador. Mas do jeito que ele posicionou o corpo para bater, ele indicou onde ele ia chutar. Porque de 10 pênaltis batidos contra o goleiro do Flamengo, em 9 ele caiu no mesmo canto. No Rossi? O Rossi. Em 9 ele caiu no mesmo canto. Bom goleiro, hein? Goleiro pouco falado e bem... Goleiro do tamanho... Bem competente. Goleiro do tamanho do Rossi, goleiro do tamanho do Hugo. Você não pode dar oportunidade para defender. Como é que você bate esse pênalti? No alto, com força. E é a característica do Piquerez. Não sei por que ele bateu esse pênalti aí
tão fraquinho, tão frouxinho. Mas o Rossi é pegador de pênalti. É pegador Já de era pênalti. Boca. É pegador de pênalti, mas dos 9 que ele pegou, de 10 pênaltis, 9 ele caiu nesse mesmo canto, no canto direito. 9 ele caiu nesse mesmo canto. Então, que acho que ele deve ter estudado. Claro, fica estudado. Agora, o gestual do jogador canhoto virou pra cá. Quando ele virou pra cá, o cara falou, vou ali, ó, não sou jacaré. Eu, se sou goleiro, pulo naquele canto também. A não ser que o cara me surpreenda, vire o pé ou bata em cima. Na segurança cruza, né, Zé? Pênalti de segurança, no meio do gol, alto e forte. Jogo como esse você não pode perder. Não pode. Nesse jogo você não pode. Esse pênalti ditou o jogo. Era outro jogo. Ou senão é aquela coisa assim, modo Zé Elias de bater, né? Vai decidido onde você vai bater ali, fecha o olho e dá aquela pancada que o goleiro não vai dar tempo de chegar. E 1-0 Palmeiras, Nezinho, iria destruir completamente a estratégia do Felipe. O Flamengo no primeiro tempo claramente esperou o Palmeiras. Não Tirou deu a velocidade campo pro Palmeiras, do jogo. tirou a velocidade do jogo e aos pouquinhos foi colocando as mangas de fora. E o Felipe arrebentou nas substituições. Tem muito do dedo do Felipe na vitória de ontem, não tem, Zinho? Ele foi muito feliz quando o Gerson sente e aí ele surpreende, porque poderia colocar o Danilo de volante, poderia colocar o Danilo de zagueiro e jogar o Ortiz para volante. Então, o Varela de volante foi uma sacada de quem está ali no dia a dia, que está enxergando e que entendeu que ele queria uma segurança com Danilo, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né? Depois o Alexandro sai, e joga o Varela para ali, que vai bem, né? Mobilidade, muita condição física para ir e voltar, e você vê que ficou com uma dupla de volante que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, né? O garoto, o Everton Araújo, que não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, errou muito espaço. É bom dizer que o Flamengo ofensivamente não funcionou no primeiro tempo. O Flamengo entregou a bola para o Palmeiras foi superior. O jogo que eu enxerguei, o jogo que eu estava lá e vi, era o Palmeiras se impondo, o Palmeiras tomando a iniciativa, o Palmeiras com mais posse de bola, não criava as chances claras. Aí tudo bem, teve o pênalti, e aquela coisa, não fez, não foi competente. Eu acho que a entrevista do Everton goleiro é melhor, não fomos eficazes, não fizemos, quando a gente teve a chance nós não concluímos, não fizemos os gols. O jogo equilibrado, eu achei o jogo equilibrado, mas com um certo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Me chamou a atenção o Flamengo. O Flamengo fez um jogo, por isso que eu brinquei no meu destaque. O incomparável fez um jogo como o imbatível, né? Porque o Palmeiras é que fica mais sólido, marca muito e dá até a bola para o adversário. Vem para o jogo. Então foi um Flamengo mais esperando, e o Palmeiras, primeiro tempo, o jogo ficou num lado só, meio campo pro ataque. O Flamengo teve uma possibilidade no final do jogo, uma bola ali, um bate-rebate, aí o Everton, o Cebolinha chuta e o Everton pega, mas foi muito pouco a produção do Flamengo ofensivamente. Agora, defensivamente, se portou bem ali, fechou, tirou os espaços, tentou bloquear e conseguiu o primeiro tempo todo. Teve esse lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, né? Que o Piquerez perde, e aquela coisa, só perde quem está lá para bater. Agora, me chama a atenção que o melhor jogador do time, mesmo sendo um garoto, tem que bater o pênalti. O Veiga não está no jogo, que para mim é o melhor batedor do Palmeiras. O Flaco Lopes, que foi citado pelo Pascoal, não estava no jogo, né? Então você tinha quem ali para bater? Estevão, que é o craque do time, que é o diferente, que é o que está na seleção brasileira, que já está vendido para o Chelsea e que para mim não fez um bom jogo. Mais uma vez, no jogo grande, no jogo que você precisa chamar a responsabilidade, o Estevão não fez um bom jogo. Não produziu aquele jogo que a gente sabe que faz a diferença do drible. Poucos lances ele ganhou individualmente da defesa do Flamengo. E isso foi uma situação que fez o Palmeiras não produzir tanto ali ou criar tanta chance de gol. Teve a posse, mas não criou tanto. Então, um jogo que, para mim, foi decidido muito pela decisão da arbitragem. Porque foi muito igual o jogo. Se pegar a posse de bola, 50-50. Palmeiras até finaliza mais.
mas não foi eficaz. O Flamengo foi quando teve essa oportunidade. E o segundo gol já foi aquela coisa do contra-ataque, da velocidade. E mais uma vez, com o dedo do Felipe. O Felipe foi bem. As mudanças, ele coloca o garoto Wallace Ian, que é muito bom jogador. Muito bom. Que dá velocidade, saca o Arrascaeta. Né? E o Ayrton Lucas, que entra para puxar o contra-ataque. Ele faz uma dobra na lateral, né? Então ele foi muito bem, o Felipe, sim. Que personalidade do Wallace Ian, hein? Nossa, o moleque entrou fazendo uma fumaça, né? Pode fazer só uma crítica a respeito do segundo gol? Claro. Se a gente puder mostrar a imagem, por gentileza, fica o segundo gol do Flamengo, da bola trabalhada. Uma bola, uma jogada em que... Do Ayrton Lucas. Do Ayrton Lucas, que faz o gol, mas que o zagueiro do Palmeiras tem a chance de tirar a bola. Mas ele tira a bola muito pequeno, muito curtinho. E aí bota o Wallace Ian com a possibilidade de fazer o lance que ele fez. Na verdade, ali tinha que estar... O zagueiro ali, já que vai na bola, dá um bico, dá um carrinho para longe, deitar na bola. Né? Mas aí acabou desperdiçando a oportunidade. Esse aí é o lance do primeiro gol, o lance do penal. A gente já vai mostrar aí o segundo gol. Cavada bonita do Arrascaeta. Tinham dois jogadores na cobertura, né? O Piquerez e o Gian. Nesse gol aí, o Gian, ele viu que não ia pegar na bola porque o Gian já estava chegando na cobertura. E aí ele sentiu o braço e se atirou, né? Aí o apitador do jogo e o rapaz do VAR, eles nunca tiveram a oportunidade de se... correr atrás da bola, jogar uma partida de futebol. O Rio é super intervencionista. Não, o VAR mais intervencionista no Brasil. Olha lá, ó o lance, ó. Tá vendo? O Murilo aqui dá a bola pro Ian. Sim. Não é a jogar... Se ele já tá na bola, dá uma raquetada, joga a bola lá no holofote, lá no placar eletrônico, não, dá um peteleco na bola, deu chance pro cara entrar e fazer o gol. Aí é que eu falo pra você, tem hora que num clássico jogo dessa importância, não é só toque, tem que dar um bico na bola também. Um bico na bola tem o seu valor. Com uma bola quebrada do goleiro, tem o seu valor para tirar a pressão. E o Estevão no jogo grande? Eu não vou culpar o Estevão pela incapacidade dos outros, né? Porque parece que só ele tem capacidade, os outros são incapazes dentro de campo. Agora o Alexandre cuidou bem dele, né, Zé? Não só o Alexandre, o Felipe foi muito bem na armação do time, né? Colocou 2 linhas de 4, diminuiu as linhas de marcação, deixou praticamente o Bruno e o Arrascaeta ali na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entra o Michael, o Palmeiras joga mais, o Flamengo joga mais porque ele consegue segurar um pouco mais a bola do que o... Ele entendeu mais o jogo que o Cebolinha, né? O Cebolinha não entendeu o jogo. Não, e aí o Flamengo começa a ganhar o jogo. O Palmeiras, se o Zinho estava lá, pode me confirmar ou não, porque a gente na televisão a gente assiste quadro a quadro, né? Mas a impressão que dava era assim, o Palmeiras quando jogava, ele adiantava o Mike, adiantava o Vitor e o Estevão ali na frente, fazia uma linha de 4 jogadores, né? 3-4-3, mais ou menos isso, porque o Mike às vezes fazia o ala e às vezes fechava. Só quando perdia a bola e o Flamengo tentava jogar, especialmente no segundo tempo, no primeiro não, mas no segundo tempo que o Flamengo foi quando o Flamengo começou a jogar. Apareceram as marcações individuais. O Mike teve uma hora que surgiu, foi correndo até o outro lado do campo. E aí o Flamengo, se você marcar individual com o Flamengo, com os jogadores técnicos que tem, fica muito fácil do Flamengo encontrar situações. O próprio Everton hoje, que no primeiro tempo tinha dificuldades de encontrar os passes, no segundo tempo ele começou a acertar mais. Ele começou a encontrar melhor os jogadores ali mais posicionamentos. Ele é bom marcador. Ele tem muita dificuldade no passe. Não, mas eu acho que assim, primeiro porque o Palmeiras pressionou, o Palmeiras tem essa característica, mas o estilo de jogo do Palmeiras, no segundo tempo especialmente, se você joga contra um time que tem qualidade que tem a do Flamengo, porque o Flamengo igualou esse tipo na parte tática e na parte de vontade. Aí prevalece o quê? A capacidade técnica. E aí é onde a gente sempre fala que o Flamengo tem alguns jogadores que são diferentes e que fazem a diferença a favor do Flamengo. Mas eu acho isso, acho que aí o Flamengo começou a jogar. E aí o Everton... Mas o Flamengo jogou, né? O Pedro também entrou e começou a escorar um pouco mais a bola. Mas o menino entrou e arrebentou o Wallace. Meu Deus, que velocidade que o moleque tem. Zinho, curiosamente, o Palmeiras tem números melhores jogando fora de casa do que em casa. Até tem um dado que chama muito a atenção. O Palmeiras não fez nenhum gol dentro do Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Os seus gols em casa foram em Barueri. Jogou contra o Bahia, contra o Botafogo e agora contra o Flamengo. Olha lá, Allianz Parque 3 jogos, Arena Barueri 2, como visitante 5.
vitórias no Allianz Parque, 0, empate 1, 2 derrotas, havia perdido já para o Bahia. Na Arena Barueri, 2 vitórias em 2 jogos. Como visitante, 100% de aproveitamento. O aproveitamento no Allianz é de 11,1%. Nos outros lugares, 100 e 100. Gols marcados, como eu disse, nenhum no Allianz Parque. Na Arena Barueri, 3. Como visitante, 8. Gols sofridos, 3 no Allianz Parque, nenhum em Barueri e 3 como visitante. Zinho, possivelmente, eu diria provavelmente, o Abel Ferreira nunca teve tantas opções como tem nessa temporada. O Palmeiras tendo dificuldade em casa, significa que para propor jogo, mesmo com muitas peças, o trabalho, por incrível que pareça, porque o Abel é já o primeiro colocado na classificação geral da Copa Libertadores, foi o único que pegou um adversário de Série A na terceira fase da Copa do Brasil e o eliminou sem dificuldade, e é ainda o líder do Brasileiro. Mas em casa, com tanta peça, o Abel não está conseguindo trabalhar como deveria? Inclusive, ele nem estava no jogo também, né? Também tem esse detalhe, né? 28ª vez, né, do João Martins. Eles revezam, né, de tomar cartão, aí fica fora um, fica fora o outro, né? Eu sou fãzaço do Abel, todo mundo sabe disso, o Pascoal até brinca toda hora aí, que eu sou o número 1 fã dele, sou mesmo, mas não concordo com o comportamento, né? Esse comportamento muito explosivo, exagerado, prejudica o Palmeiras, porque ele não estando ali, tá bom, foi lá, deu treinamento, organizou, planejou e tal, mas não estava no intervalo, não faz a leitura do jogo ali, do que está acontecendo, como o Felipe Luiz fez, né? E foi fundamental para o Flamengo melhorar no segundo tempo. Mas assim, chama atenção porque o Palmeiras é um time muito equilibrado, o Palmeiras ainda é ainda é o líder do campeonato, pelos números todos que foram falados, vai brigar pelo campeonato, junto com o Flamengo. São as duas grandes potências. Não adianta. Tem os outros que vão chegar, que vão incomodar, tem muitos jogos, muita competição pela frente. Mas, assim, Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final pelos títulos. A gente viu os elencos ali ontem, né? Um time domina, mas quem ganha o jogo é o outro. Porque, assim, você perde a sua chance, tem a oportunidade, não mata, para um outro time que tem tanto talento, que tem um elenco até melhor. O elenco, a gente discute muito isso aqui, brinca, discute, debate. O elenco do Flamengo é considerado melhor, eu considero melhor. Não é incomparável, porque eu vejo o elenco do Palmeiras. Se você vê as substituições, é só ver quem saiu do banco daqui e dali. E você vê, o Veiga entrou no jogo, o Flaco Lopes entrou no jogo, o Paulinho entrou no jogo. São jogadores que podem ser titular do time. Então tem um elenco muito bom e chama atenção não conseguir traduzir isso em gols, principalmente no Brasileirão, né? É uma coisa que o Abel vai ter que corrigir. Eu acho que é possível, vai corrigir, o Paulinho mesmo vai melhorar, vai ter uma parada longa. Inclusive a gente estava falando muito aí que o Flamengo foi convocado 5 jogadores, que não chiou, não reclamou. Gente, o Flamengo não vai jogar. Sim. O Flamengo joga dia 1º e depois acabou. Então vai reclamar do quê? Só vai jogar no Super Mundial depois. O jogo contra o Sport já está, né? Não vai acontecer. Então o Flamengo joga no dia 1º contra o Fortaleza, vai jogar a Libertadores, inclusive vocês vão assistir aqui na ESPN, quarta-feira, contra o Tati, joga contra o Fortaleza, né? E depois esses caras vão se apresentar à seleção e depois a viagem. Não tem jogo o Flamengo. Então o Flamengo não vai ficar desfalcado desses jogadores porque vão servir a seleção brasileira. É isso, são informações do Flamengo, a repercussão da vitória. O pessoal, a mídia, né, dá mais importância ali, né, dá mais foco nos debates para a arbitragem, né? O Flamengo conquistou uma vitória gigante, mas a mídia prefere dar o foco total ali para a arbitragem, né? Tem que dar méritos também à grande vitória do Flamengo, foi uma grande atuação ontem. O Flamengo soube, né, aproveitar muito bem as oportunidades que teve e conquistou uma vitória gigante contra o Palmeiras fora de casa, né? O Palmeiras é um freguesaço do Flamengo no Brasileiro. Se não me engano, chegou aí a marca de 15 jogos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Brasileirão. E foi uma vitória muito importante ontem. Agora a diferença é apenas de 1 ponto. Vai ter polêmicas ali da arbitragem. O Flamengo também reclamou
Mas o mérito total foi do Flamengo, que venceu o jogo. O Palmeiras teve pênalti também e não converteu. E um pênalti ali, um lance bem duvidoso, né? Que o Varela estava até fora da área ali. O juiz acabou dando o pênalti. E o Flamengo teve um pênalti também a seu favor. A Arrascaeta foi muito bem, marcou e o Flamengo abriu o placar. Ayrton Lucas ampliou, né, o placar. E o Palmeiras chorando aí por conta de arbitragem. A mídia também falando bastante, dando foco total à arbitragem, podendo falar um pouco mais do jogo, né, dos lances ali, da grande atuação do Flamengo, da estratégia do Felipe Luiz, né, que a estratégia que ele usou para vencer o Palmeiras. Mas a mídia dá mais foco aí na arbitragem, às vezes acaba sendo um assunto chato, né, falar só de arbitragem, porque assim a arbitragem aqui do futebol brasileiro não vai mudar. Toda rodada aí, todo jogo tem time reclamando da arbitragem, mas foi um resultado muito importante ontem, né? O Flamengo vencendo por 2-0 e chega com a moral para essa partida na Libertadores, essa partida que vai ser no Maracanã, né? O Flamengo precisa vencer esse jogo para garantir aí a sua vaga da próxima fase da Libertadores. Vamos aguardar os próximos jogos. O Mengão conquistando um resultado muito importante ontem, 3 pontos, a diferença caindo para 1 ponto e o Flamengo já podendo assumir a liderança na próxima rodada. Mas é isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.